Olá, bom dia. São 6 horas e 1 minutinho, quarta-feira começando agora. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior. E bom dia a você que nos honra todas as manhãs aqui com a sua audiência. Bom dia. Bom dia, professor Bom dia, Luciana. Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana. Bom dia ao jornalista Kleber Lima. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias aqui no programa A Notícia de Frente. Uma excelente quarta-feira a todos. Olha, professor, atendendo o seu pedido, o friozinho, ó. Foi embora, não Vazou. falei? Tô esperto com esse frio já, sabe? Ai, gente, olha, quarta-feira só começando e você pode participar aqui conosco. Por isso, o nosso WhatsApp fica aí na sua tela para que você possa mandar a sua mensagem, a sua bronca, a sua opinião. Participe conosco, porque os assuntos aqui que serão discutidos é de seu interesse, viu? E já tem pergunta aqui chegando pra gente. Você também pode nos acompanhar pela palma da sua mão, ao vivo, pelo Facebook. Tá indo trabalhar? Coloca lá no carro, vai ouvindo a gente. Você pode fazer isso a qualquer momento, viu? Depois que acabou o programa também, a Notícia de Frente continua lá na rede social para que você possa nos assistir. E agora vamos dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito daqui da capital. Vamos ver como está a movimentação agora. Bom, muito tranquilo para o horário. Esse é o trecho da Avenida Arquimedes Pereira Lima, mais conhecida como Avenida do Moinho. Ontem o Kleber já falou aqui que vai ter, né, uma intervenção lá perto da Universidade Federal para poder melhorar muito o trânsito ali na estrada do Moinho. Está em estudo ainda, porque nos horários de pico o trânsito lá, meu Deus do céu, para mesmo, viu? Olha que imagem bela que nós temos, uma perspectiva mais elevada, o movimento está muito tranquilo aí na Avenida Fernando Correia. Sempre tem muito movimento nessa avenida que corta aí muitos bairros da capital, principalmente da região ali do Cochupó, uma via importante no escoamento aqui do trânsito da capital. A gente vai para um girozinho agora das 42 câmeras da CEMOB, indo até a rotatória do Centro de Eventos do Pantanal, parecendo aí uma cidade fantasma, ó, não tem nada ali, nem pedestre, nem ciclista, nem motociclista, nem carro, nada. Muito tranquilo para o horário, e daqui a pouco muda totalmente o cenário aí no trecho. Vamos agora para outro trecho da Fernando Correia com a Maria de Empina. Também muito tranquilo o trânsito aí nesse trecho. Bem apagada ali, né, a faixa, toda a sinalização, está precisando de um reforço urgente. Nunca mais vimos, hein, um reforço aí sobre a sinalização das vias principais aqui de Cuiabá. É preciso sempre ter uma boa conservação, não deixar ir embora para depois refazer, né? A conservação é muito importante. Todo mundo conhece muito bem esse trecho aí da Avenida do CPA. Tá bom também um trecho ali, Polícia né? Federal. Polícia Federal, pois é. Quantos e quantos plantões ali, hein, Kleber Lima? Meu Deus do céu, professor. Bom, mas deu uma acalmada, vamos confessar, né? Porque as operações antes era dia sim, dia também, verdade. né? Polícia Federal, o que está acontecendo com a Federal? Não, é que realmente eu acho que... Acabou o crime no Brasil? Não, não acabou o crime no Brasil, mas nós tivemos em algumas gestões passadas, né, muita operação de investigação de corrupção. Este governo, graças a Deus, o governo Mauro Mendes, pelo menos por enquanto, né? Mas a Polícia Federal não existe só para combater a corrupção, né? No narcotráfico, principalmente, né? Vamos agora lá para outro trecho do trânsito. A gente conhece bem também a Avenida Miguel Sutil, pertinho da rotatória ali onde tem a obra acontecendo da Jurumirim. O trânsito não está parado, não tem congestionamento, flui normalmente, graças a Deus. Outro trecho da Avenida Miguel Sutil com a Marechal, pertinho ali da rodoviária. Aí também tem uma intervenção recente, digamos assim, né, da passarela, que melhorou muito aí a situação do pedestre, mas infelizmente nem todos os pedestres acabam respeitando, passam aí pela avenida ao invés de subir pela passarela, né, priorizando o tempo e não a segurança. Tranquilo, tranquilo aí na Avenida das Torres, no viaduto Juca do Guaraná. Bom, gente, ó, já viu que já pode sair de casa aí, né? Tá tudo tranquilo, vai na paz. Não tem trânsito, vai com Deus, vai na paz.
Tenha uma excelente quarta-feira. Vamos que vamos, porque... O viaduto, Luciana, que está sendo estudado na Moinho, no cruzamento da Moinho com a Rui Barbosa, que vem a ser aquela rotatória ali da antiga fábrica da Brahma, que dá acesso à esquerda ao Jardim Universitário, Imperial, e à direita que vai sair lá na Fernando Corrêa. Tá. Aquele trecho ali que está estrangulado. Ou seja, então Logo outro depois da trecho ponte da do Rio Moinho, Cospó. outro trecho estrangulado do Moinho, então não tem nem estudo, né? Que é Tá- aquela tá em- rotatória é. que dá acesso à Universidade Federal de Mato Grosso, porque é ali que vem do Jardim Itália, naquela rotatória ali, é complicado ali, viu? Não é aquele trecho, não. Segundo, é lá na Rui Barbosa, lá na frente. Tá certo, então. Ok, gente, vamos que vamos, porque temos muitas notícias e a gente vai para um assunto muito polêmico ontem, que inclusive rendeu aqui inúmeras participações e, claro, né, muita revolta diante do fundão eleitoral, viu, Kleber, de 2 bilhões para quase 6 bilhões de reais. Mas tem movimentações aí já nos bastidores, com parlamentares dizendo, né, que esperam um veto por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, e também tem uma resposta aí da bancada federal de Mato Grosso. Vamos então entender melhor esse cenário na reportagem de Nayana Bricá. Bom dia a vocês da bancada e a todos que nos acompanham aqui no A Notícia de Frente. O deputado federal Emanuel Pinheiro Neto é um dos parlamentares mato-grossenses que votaram a favor do reajuste do fundo eleitoral. Mesmo votando de forma favorável, Emanuelzinho afirmou ser contra o aumento de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais dos recursos públicos para financiar campanhas eleitorais no próximo ano. Então, eu sou totalmente contrário a um aumento, especialmente durante a pandemia, triplicado do fundo eleitoral, especialmente quando nós temos aí a possibilidade do presidente da República vetar, estamos torcendo, articulando para que ele vete, que ele vetando, eu e vários parlamentares, tanto do PTB quanto de outras bancadas, especialmente do bancada de segurança pública, que é a bancada que hoje eu presido, vamos articular para manter o veto dele derrubando o fundo eleitoral. O deputado foi alvo de críticas pelo voto, mas justificou dizendo que a votação aconteceu de forma irregular, já que os parlamentares não tiveram tempo para analisar a mudança. A grande discussão que está se havendo é que houve uma jogada da mesa diretora da Câmara para impedir que houvesse a manifestação de cada parlamentar. Nós votamos a LDO de forma nominal, ali você pode ver como cada deputado votou, e a votação do fundo eleitoral foi simbólica, ou seja, aqueles que aprovam permanecem como se encontram, aprovado, e aqueles que se manifestaram contrariamente levantaram a mão, mas não está registrado no painel. As imagens são de Evaldo Santos, Nayana Bricá, para A Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Eu fico aqui pensando, senhores, nesse momento, eu não sei se isso é demagogia, se é bipolaridade parlamentar, se é desculpa esfarrapada, porque será que eles não sabiam que haveria essa repercussão ferrenha no momento em que nós estamos aí de uma das maiores crises sanitárias do Brasil? Vem o tal do fundão, né, triplicando aí essa verba para o processo eleitoral e agora não querem assumir que fizeram, o que fizeram, Kleber Lima? Será que só aqui em Mato Grosso a Rosa Neide, a deputada, percebeu o que estava acontecendo e todos os outros não estavam percebendo o que aconteceu? É um tanto estranho essa É história estranho toda. ou é... Porque acontece o seguinte, eu particularmente acho que uma votação importante como essa deveria ter o máximo de transparência possível e realmente duas votações distintas, uma com relação à questão da LDO, que é importante para o governo federal, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a outra a questão do fundo eleitoral, para ficar claro exatamente quem que era a favor e quem era contra, porque do jeito que foi votado, muitos parlamentares se defenderam dizendo o seguinte, nós não sabíamos, né? Foi embutido, colocaram uma tartaruga, um jabuti dentro desta votação, e por esse motivo nós acabamos votando e agora estamos torcendo para que o presidente da República vete. E tudo indica, pelo menos o presidente sinaliza no seu discurso, da forma como ele desvela a sua fala, o seu discurso, de que realmente ele vai vetar isso aí. Mas na medida que ele veta esse fundão, esse aumento, né, absurdo e vergonhoso, num momento de pandemia como esse, ele cria uma instabilidade muito grande justamente com o Centrão, que está ali ao seu lado, pronto para apoiá-lo nos projetos de governo junto à Câmara e ao Senado. Quer dizer, então, é uma situação extremamente delicada, mas eu fico bastante desconfortável ao saber, sobretudo, que os nossos representantes
alegam que não sabiam, ou de certa forma votam a favor e depois torcem para que o presidente da República vete o projeto. Professor, olha só, eu até admiro, né, a sua visão otimista, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, viu? Eu não consigo acreditar que seja tanta ingenuidade assim dos nossos parlamentares. Sabe por quê? A peça orçamentária, é claro que ela é gigante. Então, quando o senhor diz o seguinte, professor, talvez eles não tenham de fato percebido o destaque lá do fundão. Isso quer dizer o quê, então? Eles não perceberam também a dotação orçamentária para a educação? Desculpa, mas não disse isso. Eu não disse isso. O senhor acha que teria que ser uma peça só do fundão? Não, eu acho... Não viram que estava embutido na LDO? Pois é, eles alegam isso e eu não concordo com isso. Mas a educação também está embutida na LDO, a saúde... Eu acho que eles, como parlamentares, deviam ler o processo como um todo, ler o projeto como um todo, identificar essa questão do fundo eleitoral e se posicionar com relação a ele. Entendeu? O que aconteceu foi o seguinte, eles votaram um contexto geral, LDO e fundo eleitoral. Entendeu? Não sei se houve má fé ou não, acredito que até tenha sido má fé por parte do deputado do Amazonas ter embutido exatamente tudo isso, né? Mas à luz da opinião pública, é um assinte, é um absurdo, é uma vergonha, que precisa ser esclarecido. Né? É uma vergonha mesmo. Cláudia, quer dizer então que talvez eles também não tenham percebido a diminuição da verba para a saúde, da educação, infraestrutura, para tudo que consta nessa peça orçamentária gigante do país? Primeiro é o seguinte, Luciano, Haroldo e nossos telespectadores. Quem envia a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ainda não é o orçamento. É ela que dá as diretrizes, que fixa os valores por setor. Ela não entra no detalhe, aonde que vai cada dinheiro, cada recurso. Quem elabora, e é prerrogativa exclusiva dele, é o governo federal. Assim como nos estados é o governo do estado e nos municípios é a prefeitura. É responsabilidade do governo federal, portanto, do senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, ele que assina e encaminha, claro que é elaborado pela equipe dele. Atribuir a LDO a um deputado, o deputado Marcelo Ramos, que é o vice-presidente, é de uma desonestidade atroz. E ele reagiu com ferocidade a isso, desafiou o presidente para fazer debate público a respeito do assunto, porque é de uma mentira, na verdade, porque todo mundo sabe, todo mundo que entende minimamente de orçamento público sabe que a LDO é uma matéria privativa do Poder Executivo. Primeiro de tudo é isso. E segundo, que os deputados que estão se escudando nesse argumento de que foi uma manobra e tal, é o famoso vai que cola, professor. Cola, né? É o famoso vai que cola. Antigamente, o pessoal mais antigo, um pouquinho como eu, se falava balão de ensaio, né? Esse balão de ensaio é aqueles tubinhos que tem no laboratório, para quem já fez aula de química e tal, né? Põe ali para ver a reação, como é que vai ser, né? Então joga na opinião pública, passa, aprova. Se ninguém perceber, sanciona e está tudo certo. E é óbvio que isso está com toda a cara de que foi um acordo sim do presidente com o Fundão, com o Centrão, perdão, porque são os partidos se valorizam nessa hora, quando tem esse recurso para poder trabalhar, negociar, infelizmente. É um absurdo, não justifica. Eu já achava um absurdo 2 bilhões para poder adotar o mecanismo do voto impresso aí como desejo do presidente. 6 bilhões para fazer campanha eleitoral, ainda sem o voto impresso. Com o voto impresso iria para 8, né? Exato. Quer dizer, o Brasil tem outras prioridades e ainda que não tivesse esse dinheiro, seria melhor investido em outras áreas, em ciência e tecnologia, em educação, em saúde, em habitação, em infraestrutura de transportes, em cultura. Enfim, a área que precisa de recursos hoje no Brasil não falta. É lamentável que os deputados usem de má fé com a opinião pública, com demagogia. Agora é muito simples essa situação. É só o presidente vetar e, como os deputados já perceberam o tamanho da repetição negativa, eles vão ficar pianinho, ninguém vai reclamar não. Ou seja, na sua análise, não houve, de forma alguma, tudo que foi montado ali, de certa forma, colocado dentro da LDO, não foi intencional por parte do próprio governo federal. Não é opinião, professor, isso é fato. Quem encaminha a proposta é o governo federal. Botou lá, isso às vezes assim, faz uma estimativa, faz um cálculo, tinha um acordo, coloca. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro está mentindo quando ele diz que colocaram um jabuti ali dentro. Total, porque quem coloca é ele.
Ele não pode transferir essa responsabilidade. Aliás, professor... que isso é grave, né? Aliás, professor, o parlamento, o deputado, ele não tem sequer direito de apresentar emenda orçamentária, porque ele não pode gerar despesa. O poder do legislativo é muito assim de remanejar uma coisa ou outra, ele não pode criar despesa. Então, assim, é uma competência exclusiva do Poder Executivo em qualquer das esferas de poder. Então, não existe esse argumento de colocar um jabuti para mim. Então, isso é uma falácia. Isso é mais uma falácia. Eu estou afirmando para o senhor, isso é uma falácia, isso não é verdade, isso é mentira. Vem do Executivo, 100% da peça orçamentária, orçamento. E tem comissões específicas, passaram por comissões. Passa. Aí tem PPA, tem LDO e tem orçamento, né? São as 3 etapas da definição do orçamento público. Prerrogativa do Executivo. Uhum. Olha só, eu vou até ler um destaque aqui do portal Gazeta Digital sobre este assunto, a reportagem de Caio Ribeiro, falando sobre a postura aqui do senador Jaime Campos, que garantiu que votará a favor de eventual veto do presidente Jair Bolsonaro. A lei de diretrizes orçamentárias que garantiu o aumento do fundo eleitoral, o popular fundão, para 5 bilhões e 700 milhões de reais em 2022. A fala de Jaime, proferida durante o lançamento do edital para a construção da primeira ferrovia estadual de Mato Grosso, foi realizada na tarde desta segunda-feira. A aprovação do aumento de 1,7 bi para 5,7 bi foi realizada na última quarta-feira. Em imprensa, no domingo, o presidente mostrou desagrado frente à medida, deixando em aberto a possibilidade de vetar a medida. E também temos aqui, né, informações já do deputado federal também, Nelson Barbudo, que está pregando aí que malandros, né, na Câmara Federal que plantaram fundão na peça orçamentária. Ele usou justamente essa palavra, chamando de malandros, malandragem. Não dá para acreditar. É o famoso malandro é malandro e mané é mané. Vai que cola, professor, vai que cola. Deus Agora é o do seguinte, céu. o próprio presidente, professor Haroldo, ele nunca disse que não mandou o projeto. A única coisa que ele questiona é porque e por isso a bronca com o vice-presidente da Câmara, que é o presidente da comissão, porque que ele não destacou para votar isso em separado. Mas ele nunca disse, eu não mandei. Ah, não, mas podia ter votado em separado. Botou no pacote, são muitos itens, né? Então, assim, você não pode atribuir, é a mesma coisa assim de você jogar a culpa no sofá, né? Naquela, eu não vou nem usar a expressão, porque hoje em dia está difícil saber o que pode e o que não pode falar, mas é que você culpar o sofá pelo ato de infidelidade. A culpa não é do sofá. Bom, vamos então às Essa mensagens. colocação, eu só ressaltando que essa colocação que você fez é uma colocação extremamente grave, porque você tem um presidente da República mentindo, segundo a sua análise, um deputado federal mentindo, quer dizer, toda uma bancada mentindo, né, para a população brasileira, dizendo que realmente não houve, né, que houve, de certa forma, intenção por parte do governo federal de realmente ter esse aumento de 2 bilhões para quase 6 bilhões de reais do fundo eleitoral. Então, é exatamente isso que você afirma. E isso vai na contramão, sobretudo, de muitas análises, de muitas colocações que são feitas na imprensa, né? Então, isso realmente causa uma certa estranheza. Mas tudo bem, eu respeito sua posição, respeito sua opinião. Olha, mas aqui me dá até uma ideia, viu? Eu acredito que na próxima peça orçamentária, vamos colocar um outro jabuti lá, tirando a VI dos parlamentares. Eu queria ver se fosse para tirar recurso do bolso deles, se passaria despercebido. Será que passaria então? Olha, Kleber, sugiro, viu? Vamos tirar os benefícios. Eu acho que a vamos gente tirar hoje os em dia benefícios escolhe dos quem quer parlamentares. acreditar, né? Exatamente. O golpe está aí, né? Cai quem quer. Cai quem quer. Eu gostaria A muito, verdade viu, é que de um jabuti desse. independente de ter sido iniciativa do governo, intencional com má fé por parte do governo federal ou não, né, por parte deste deputado do Amazonas, o importante é que, à luz da opinião pública, é um assinte, é uma vergonha, é um absurdo, e a gente precisa mudar isso. E a solução é simples. A prerrogativa de corrigir é de quem cometeu o erro. Está simples. Pronto. Veta. Caneta, como você disse aqui. Bom, vamos às mensagens, então são muitas, viu? Está todo mundo querendo opinar sobre o fundão. Bom dia, bancada. Que cara de pau este deputado Palitozinho sobre o aumento do fundo eleitoral. A culpa é do povo que aceita esse modelo de democracia que temos. É o Ivan lá do Cospó. Conversa fiada, jabuti com jabuti ou sem, quem tem ética se recusa a votar.
Mesma conversa do Nelson Barbudo. E mais, não fomos nós que proibimos o financiamento privado das campanhas? A democracia tem um preço. Se não for financiamento privado ou público, vamos ter o narcotráfico e as milícias financiando. Bom dia, bancada. 60 dias de CPI que descobriram que o presidente é motoqueiro. Eu, Luiz, lá do Baú. Gente, olha só, continue participando conosco aqui, porque a sua mensagem é muito importante, viu? E aí... Só um destaque importante, que tem gente que é a favor dessa mudança de 2 bilhões para 6 bilhões, que é o deputado federal Carlos Bezerra, né? Ele é a favor e saiu em defesa exatamente desse recurso, dizendo que não se faz campanha, não se faz política sem esse recurso aí. Pra você ver, né? Como escolhe em que quer acreditar, hoje em dia tá fácil. Eu não esperava outra opinião dele nesse sentido. Enfim. Tá certo. Será que já temos ao vivo o repórter João Fernandes? Vamos ver o que o João vai trazer para a gente hoje. Tem novidades aqui em relação à imunização. Aliás, senhores, nós demos aqui um furo de reportagem com a presença do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, na semana passada, falando sobre o novo plano do governo estadual para que os municípios pudessem acelerar todo o processo de vacinação contra a Covid-19. Então, quem vai trazer para a gente todos os detalhes agora é ao vivo o repórter João Fernandes. Olá, João, onde você está? E explica para a gente direitinho, né, sobre esse novo programa do governo de Mato Grosso. Fala, Luciana, bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa, uma excelente, abençoada quarta-feira. Bom dia para minha equipe aqui também, né? O Newton Oliveira e o Tarcísio. Manhã de quarta-feira geladinha ainda, viu? 15 graus neste momento. Hoje a temperatura deve atingir aí a máxima de 33 lá para o meio da tarde, às 3 horas da tarde. Para a alegria da nossa editora-chefe, Luciana, a Verônica Raquel, esse friozinho está indo embora, mas no finalzinho do mês ele volta a essa temperatura um pouquinho mais baixa, volta no final do mês, temperatura baixa nas noites e madrugadas, né? Aí dá para dormir um pouquinho melhor, mas tem gente que não gosta como a Verônica. Agora sim, viu, Luciana? Falando desse projeto, desse programa, na verdade, nós viemos aqui, ó, em frente ao Palácio do Governo para contar essa novidade, né, que será lançada hoje aqui mesmo, no Palácio Paiaguás. É o Imuniza MT. Imuniza MT é um programa que vai premiar, o prêmio ainda não foi revelado, obviamente, né? Vai ser dito hoje aqui no Palácio, vai premiar os municípios que tiverem o melhor desempenho nas campanhas de imunização. Portanto, hoje será o lançamento. O objetivo, segundo o governo, é organizar e acelerar a vacinação aqui em Mato Grosso. Só para ter uma ideia, tem cidade aí no interior, viu, Luciana, que vacinou com a segunda dose apenas 4% da população, ou seja, é muito pouco. Por isso que vem esse programa agora para poder incentivar, né, premiando, para poder acelerar a imunização. Uma pesquisa, só para ter uma ideia, uma pesquisa do Instituto Butantan aponta que com 75% da população imunizada, a pandemia pode ser sim controlada. Nesse trabalho realizado em Serra, né, foi um trabalho realizado em Serra, no interior de São Paulo, na verdade aqui é Serrana, tá? Realizado em Serrana, no interior de São Paulo, os pesquisadores, mediram os efeitos da imunização em larga escala na cidade. O município de 45 mil habitantes foi escolhido para a vacinação em massa porque tinha um alto índice de contágio. A vacinação ainda não tinha terminado quando Serrana enfrentou um aumento no número de casos. O cenário mudou entre o fim de março e o começo de abril, quando mais de 70% da população tinha sido vacinada. A gente tem falado e visto muito, né, na televisão, no rádio, no jornal, enfim, que a vacina sim, ela diminui o risco de casos graves, ou seja, a pessoa pode contrair sim o vírus, né, mas não evolui para um caso mais grave, para complicação. É isso que a vacina, ela evita, criando esses anticorpos. Portanto, hoje esse programa, o Imuniza MT, será lançado aqui no Palácio. Agora a premiação para esses municípios que conseguirem aí acelerar
não é? Essa imunização, essa premiação ainda não foi, obviamente, divulgada, vai ser falada ainda hoje, viu, Luciano? Daqui a pouco eu volto para falar dos números da Covid-19 aqui no nosso estado, inclusive vou falar da morte de um jovem de apenas 24 anos que aconteceu no interior também, morte também lamentável, e outras pessoas que perderam a vida, infelizmente. Luciano, eu volto já. Ô, João, obrigada, viu, pelas informações. E olha, fiquei triste aqui. Eu sei que você vai trazer posteriormente os dados da Covid também, das últimas mortes com gente jovem, né? Muitas pessoas jovens, inclusive. Bom, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos celebrar um pouquinho o programa Imuniza Mais, né? Obrigada, viu, João? Daqui a pouco voltamos então contigo. Bom, como eu disse aqui, né, o secretário já tinha dado uma pincelada aqui no programa sobre esse programa que é justamente para incentivar a imunização e também até para ver se os municípios estão fazendo lá o cadastro certinho, ou seja, comunicando, né, o Ministério da Saúde quanto à imunização. Existem dúvidas se as pessoas no interior estão deixando de receber a vacina ou se não está acontecendo devidamente a comunicação, que é muito importante, porque muda muito o percentual de cobertura vacinal. Aí vem o governo do estado querendo, né, dar esse plus para que os gestores possam se dedicar um pouquinho mais em relação a esse gerenciamento, viu, professor? Até porque a notificação, né, o Ministério da Saúde só tem exatamente a condição de enviar vacina para os estados, né, sobre a responsabilidade dos municípios da vacinação, quando os municípios notificam. Então a notificação é importantíssima para que realmente essa informação chegue até Brasília, chegue até o governo federal e o governo federal possa, na sua proporcionalidade, fazer a divisão correta, né, pelo menos dentro do quantitativo que se tem de vacina para os estados e, consequentemente, os estados encaminhar aos municípios. Então é muito importante e havia uma dúvida muito grande, inclusive o próprio deputado Lúdio Cabral, né? Você se lembra que o Lúcio Cabral levantou essa questão, né, de que as vacinas não estavam chegando, tinham sumido algumas vacinas, lembram disso? Sim, pois sim. é. E eu sempre acreditei piamente de que realmente o problema não era de sumiço de vacina, mas de problema de notificação nos municípios. Exatamente. Também falando sobre os imunizantes, né, Imuniza Mais, doses chegaram, né? Começaram a chegar nesta última terça-feira e o envio de mais 73 mil nesta madrugada, né? Então, de terça para quarta, foram 141 mil novas doses de imunizantes que serão encaminhados aí para os 141 municípios de Mato Grosso, ampliando a cobertura vacinal, viu, Kleber? Importante até para Cuiabá, que em alguns momentos, alguns postos de imunização foram fechados justamente pela falta, né, da vacina. O que acontece é o seguinte, esse discurso de que vai faltar vacina, não tem vacina, ele vai ficar cada vez mais escasso, a meu ver, né? Por conta exatamente da fabricação do IFA nacional, da fabricação da vacina brasileira pelo Butantan, a Butanvac, pelas vacinas que estão chegando por doação, pelas vacinas que foram compradas pelo governo federal. O governo federal descartou 2 vacinas que eram ditas como importantes, com a Sputnik V e a Covaxin, não vai comprar mais, porque já existe oferta suficiente para isso até o final do ano. Então, pelo menos essa é a orientação que se tem no Ministério da Saúde. E esse discurso de que não tem vacina, não está chegando vacina, eu acredito que tende a esfarelar aí nos próximos meses, porque realmente as vacinas vão chegar cada vez em maior quantidade. Amém, professor. Tomara. Eu espero isso, né? Sobre o Imuniza Mais, além do incentivo que o governo vai dar para os municípios que melhorarem a sua performance na imunização, não é só Covid, né? Sim, é verdade. Bem sabe, lembrado, Kleber. Isso é importante. Bem São lembrado. várias... O calendário vacinal vai ter um plus, Exato. né? Então, H1N1, todas as Sarampo. vacinas que são normalmente aplicadas é um incentivo para que todos se vacinem, né? Para imunizar a população sobre essas diversas doenças aí que rondam, né, as pessoas. Que a gente fica falando da Covid e esquece das outras enfermidades. Não pode esquecer. E eu não tenho dúvida, inclusive o próprio Gilberto Figueiredo disse que ia ter uma repercussão nacional esse projeto. Eu não tenho dúvida, porque realmente é uma iniciativa muito boa, né, e certamente será copiado. Não, louvável. E você lembrou muito bem aqui, Kleber, sobre todo o calendário vacinal, porque os números das campanhas de vacinação são péssimos. A gente teve o retorno até de doenças que estavam erradicadas, como o sarampo, por exemplo. É porque nos últimos anos está acontecendo aí uma demonização das vacinas e muitos pais deixaram de levar os filhos. E aí tivemos o retorno de sarampo. No Brasil,
Quem diria que crianças voltariam a morrer dessa doença? Outras também que têm a cobertura, têm gratuidade através do SUS, os pais não estavam imunizando os seus filhos. Então essa campanha aí, que vai abranger todas as vacinas do calendário, de fato pode reverter esse quadro e a gente pode, quem sabe, voltar a erradicar outras doenças que já estavam erradicadas. E voltaram justamente porque as pessoas começaram simplesmente a falar mal da vacina sem comprovação científica. É um absurdo. Aí eu lhe isso. pergunto, qual a farmacêutica da vacina que você tomou contra sarampo, contra a BCG que você tomou, contra a poliomielite que você tomou? Você lembra? Claro que você não lembra. Não tinha o marketing e essa guerra comercial que se tem hoje entre as farmacêuticas do mundo todo. Não existia também o negacionismo que existe hoje, né? As pessoas, eu até vejo uns memes, e a nossa infância foi assim, a gente ia tomar vacina, tinha uma arma, né? Era uma pistola. Tinha uma pistola desse tamanho, assim, e a gente ia amarrar, mas ia. O pai colocava ali, vacinava e embora. Ficava aquela Essa é a marca até hoje. Sabe o que você fez eu lembrar, Cleber? Eu entrava na fila, a hora que eu vi aquilo, não vai você primeiro, não vai você primeiro. E é uma pistola, né? Uma pistolona, parecia uma arma. Arma de pressão. Você executado agora. E vacinava. E vacinava graças a Deus que era assim, agora hoje. Sou dessa época, tenho até a marquinha hoje dessa água de torneira. Dessa pistola, né? Mas sabe o que é isso também, gente? Agora é a frescura danada. Né? Então, mas... Cheio de frescura. Sabe nem falar Pfizer, é Pfizer, né? Tem uns que falam, né? Pfizer. A frescura. E quer escolher. E desmerece a ciência muitas vezes. Você vê quanto de tecnologia empregada exatamente por essas farmacêuticas. Né, o quanto de tecnologia, o quanto de evolução nós tivemos na área da medicina. Temos vacina hoje em praticamente 1 ano e meio de pandemia, algo que não aconteceria nunca. Vacina, era 10, 12 anos para você aprovar uma vacina. É que está faltando vacina para mau caratismo, professor, sabe? E tem uma questão importante, as redes sociais é uma maravilha, né? Todo mundo tem vez e tem voz, mas infelizmente também é o espaço para implantar lá fake news, para amedrontar a população. É por isso, Kleber, que começou essa bagunça toda de desinformação, né? Informações falsas, que inclusive culminam aí no risco à vida. É muito grave isso. O brasileiro precisa repensar essas informações que são encaminhadas todos os dias. Mas tem aumentado o percentual de pessoas, de brasileiros que querem tomar vacina. Graças a Deus. 94% dos brasileiros querem tomar vacina, 5% não vai tomar de jeito nenhum e apenas 1% não decidiu ainda. Isso é um dado importante. Da onde que é esse dado, professor? Data foice. Data foice. Muito bom. Então, assim, Data foice. Tem pesquisa que só acredita. Não, eu estou trazendo, né? não estou acreditando. Tem aspecto da pesquisa que só acredita. Né? Eu não estou acreditando, eu estou trazendo os números do Data foice. Muito bem. Não, parabéns para o senhor. Tá, para que realmente as pessoas saibam. Eu não estou dizendo que eu estou acreditando. Olha só. A sua afirmou, tem 94% que segundo o Data foice, esses são os números. Eu acredito que nós tenhamos pessoas mais... Pode acreditar, professor. Mais pessoas, eu não acredito, já disse para você. Eu não acredito nos números do Datafolha, mas na intenção, assim como na falta de popularidade, na queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, eu acredito. Eu não acredito nos números que são apresentados pelo Datafoice, entendeu? Eu não acredito nos números que são apresentados com relação a essa pesquisa que ela está colocando 94%. Acho que ela erra nos números, mas que realmente existem mais pessoas interessadas em tomar uma vacina, eu acredito. Gente, eu vou para algumas mensagens aqui. Parabéns, eu adoro o calor acho que agora dessa foi claro, bancada, né? viu? Eu nem consigo mais passar a semana sem estar aqui, gente, de jeito nenhum. Não perco nada, viu, estar aqui. Eureka! Eureka. Vamos aqui para mensagens, então. Bom dia, bancada. Eita corujinha sem vergonha essa nossa, hein? Os nossos representantes não leem o que vão assinar. Que vergonha, hein? For a favor do fundão e agora fico inventando desculpa. Eles são uns coitadinhos, peninha deles, né? Do pensa neles mesmo, Claudio do Cospó. Bom dia, bancada. Minha indignação com o governo e os deputados que estão achando que os aposentados e pensionistas são otários, estão aprovando só o que o governo quer. É o Alienor. Essa mensagem aqui, gente, é referente às sessões extraordinárias da Assembleia Legislativa, né? Votaram inúmeras peças, mas nada da Previdência ainda. Essa novela não acabou. Pois é, nós eles recebemos estão várias cobrando, mensagens hein? ontem no Cidade Alerta de telespectadores cobrando exatamente isso. Perguntando por que não votam, professor?
Pois é, vamos esperar agora o retorno, né? O fim do recesso, né? Para ver o que vai acontecer. A última mensagem agora, olha só, bom dia bancada. Nesse caso do fundão, é assim mesmo, na democracia que vivemos, existe manobra para beneficiar todos os poderes constituídos, menos o povo. O povo está bravo, hein? Continue mandando aqui a sua mensagem, nós adoramos a sua participação e temos muito mais, viu? Só vou chamar um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho vamos falar sobre aquele surto de Covid lá na Secretaria de Saúde de Mato Grosso. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais a notícia de frente para você.